Sherlock Holmes em Escândalo na Boêmia, escrita por Arthur Conan Doyle. Escândalo na Boêmia. Para Sherlock Holmes, ela é sempre a mulher. Raras vezes ouve mencioná-la sob qualquer outro nome. A seus olhos, ela eclipsa e domina todo o sexo feminino. Não que ele sentisse por Irene Adler qualquer emoção do gênero do amor. Todas as emoções, e essa em particular, eram detestáveis à sua mente fria, precisa, mas admiravelmente equilibrada. Ele era, na minha opinião, a mais perfeita e observadora máquina de raciocinar que o mundo já viu. Como amante, porém, teria metido os pés pelas mãos. Nunca falou das paixões mais ternas senão com certa zombaria e um sorriso de desdém. Esses sentimentos eram admiráveis para o observador, excelente para revelar os motivos e as ações dos homens. Para o homem de raciocínio treinado, porém, admitir tais interferências em seu temperamento sensível, sutilmente equilibrado, era introduzir um fator de perturbação capaz de abalar todos os seus julgamentos. Areia num instrumento sensível, ou uma rachadura em suas potentes lupas, não causariam mais estorvos que uma emoção forte numa natureza como a sua. Apesar de tudo, para ele só existia uma mulher, e essa mulher era a falecida Irene Adler, de duvidosa e questionável memória. Nos últimos tempos, eu pouco vira Holmes. Meu casamento nos afastara. Minha felicidade completa e os interesses domésticos que envolvem o homem que pela primeira vez se vê senhor de sua casa eram suficientes para absorver toda a minha atenção. Enquanto isso, Holmes, que detestava toda forma de sociedade, com sua alma inteiramente boêmia, continuava lá, em nossos aposentos em Baker Street, enterrados entre seus livros antigos e alternando semana a semana a cocaína com a ambição, o torpor da droga com a energia impetuosa de sua personalidade intensa. Continuava como sempre, profundamente atraído pelo estudo do crime e dedicava suas portentosas faculdades e seus extraordinários poderes de observação a seguir pistas e desvendar mistérios abandonados como insolúveis pela polícia oficial. Vez por outra chegavam-me notícias vagas de seus feitos, do chamado que recebera para ir a Odessa no caso do assassinato de Trepov, da solução que dera à singular tragédia dos irmãos Atkinson em Trincomalee e, por fim, da missão que levara a cabo de maneira tão delicada e bem-sucedida para a família reinante da Holanda. Mas, além dessas vagas notícias de sua atividade, que eu simplesmente partilhava com todos os leitores da imprensa diária, eu pouco sabia do meu velho amigo e companheiro. Uma noite, foi no dia 20 de março de 1888, eu voltava de uma visita a um paciente, pois nessa altura já voltara a praticar a medicina privada, quando meu caminho me levou a percorrer Baker Street. Ao passar pela porta de que me lembrava tão bem, e que estará para sempre associada em minha mente à época do meu namoro e aos lúgubres incidentes do Um Estudo em Vermelho, fui tomado por um intenso desejo de rever Holmes e saber como andava empregando seus extraordinários poderes. Seus aposentos estavam iluminados, e ao olhar para cima, cheguei a ver sua figura alta, esguia, passar 2 vezes numa silhueta escura contra a cortina. Ele andava de um lado para o outro da sala, rápida e ansiosamente, a cabeça caída sobre o peito, as mãos cerradas às costas. Para mim, que conhecia todos os seus hábitos e suas disposições de ânimo, aquela atitude e maneira falavam por si mesmas. Ele voltara a trabalhar. Despertara de seus sonhos induzidos pela droga e farejava algum problema novo. Toquei a campainha e fui levado à sala, que outrora fora em parte minha. Suas maneiras não foram efusivas, raramente eram, mas acho que ele ficou satisfeito em me ver. Sem dizer praticamente palavra, mas com um olhar afável, apontou-me uma poltrona, jogou-me sua caixa de charutos e indicou o spirit case e o sifão num canto. Em seguida, postou-se diante da lareira e examinou-me meticulosamente, à sua singular maneira introspectiva. A vida conjugal lhe faz bem, observou. Acredito, Watson, que você ganhou uns 3,5 kg desde que o vi pela última vez. 3, respondi. Realmente, eu devia ter pensado um pouco mais. Só um pouquinho mais, acho eu, Watson. E pelo que eu observo, voltou a clinicar. Não me contou que pretendia voltar ao trabalho. Então, como sabe? Vejo, deduzo isso. Como sei que você tem olhado muito ultimamente e que tem uma criada das mais ineptas e desleixadas? Meu caro Holmes, exclamei, isto é demais. Não tenho dúvida que você teria ido para na fogueira se tivesse vivido alguns séculos atrás. É verdade que andei pelo campo quinta-feira e voltei imundo para casa. Mas, como troquei de roupa, não posso atinar como deduziu isso. Quanto a Mary Jane,
Ela é incorrigível e minha mulher já a despediu. Mas também, nesse caso, não entendo como descobriu. Ele riu de si para si, esfregando as mãos longas e nervosas. É a própria simplicidade. Meus olhos me dizem que no lado interno de seu sapato esquerdo, exatamente onde a luz do fogo incide, o couro está riscado por 6 cortes quase paralelos. Obviamente foram causados por alguém que, com muito desleixo, raspou as bordas das solas para remover lama seca. Daí, como vê, minha dupla dedução de que você andara por aí sob um temporal dos diabos e tinha em casa uma espécie particularmente incapaz de borra-botas da criadagem londrina. Quanto à clínica, se um cavalheiro entra pela minha sala dentro cheirando a iodoformo, com uma mancha preta de nitrato de prata no indicador da mão direita e uma protuberância de um lado da cartola para mostrar onde escondeu o estetoscópio, eu teria de ser realmente um palerma se não identificasse como um membro ativo da profissão médica. Não pude de rir da facilidade com que explicava seu método de dedução. Quando o ouço expor suas ações, observei, a coisa sempre me parece tão ridiculamente simples que tenho a impressão de que eu próprio seria capaz de fazer o mesmo. Mas o fato é que, cada raciocínio seu, fico perplexo até você explicar seu procedimento. Apesar disso, acho que tem olhos tão bons quanto os seus. Naturalmente, respondeu, acendendo um cigarro e jogando-se numa poltrona. Você vê, mas não observa. A distinção é clara. Por exemplo, você viu muitas vezes os degraus que trazem do vestíbulo a esta sala. Muitas. Quantas? Ora, algumas centenas de vezes. Então quantos degraus são? Quantos? Não sei. É claro, você não observou, apesar de ter visto. E este é o X da questão. Pois bem, eu sei que há 17 degraus porque tanto vi quanto observei. A propósito, já que se interessa por esses probleminhas e já que teve a gentileza de ser o cronista de uma ou duas de minhas insignificantes experiências, talvez se interesse por isso. Jogou-me uma folha de papel de carta espessa, rosada, que estava aberta sobre a mesa. Chegou pelo último correio, disse. Leia em voz alta. O bilhete não era datado, não tinha assinatura nem endereço. Hoje à noite, às 15 para as 8, dizia, irá à sua casa um cavalheiro que deseja consultá-lo sobre assunto da mais profunda importância. Os recentes serviços que o senhor prestou a uma das casas reais da Europa mostraram que é uma pessoa a quem se podem confiar matérias cuja relevância dificilmente poderia ser exagerada. Esta avaliação do senhor de várias fontes recebemos. Esteja, portanto, em seus aposentos àquela hora e não leve a mal caso seu visitante esteja usando uma máscara. É mesmo um mistério, observei. Que imagina que significa? Por ora não tenho nenhum dado. É um erro capital teorizar antes de ter dados. Insensivelmente, começa-se a distorcer fatos para ajustá-los a teorias, em vez de teorias para que se ajustem os fatos. Mas e o bilhete? Que deduz dele? Examinei cuidadosamente a letra e o papel em que estava escrito. O homem que escreveu é presumivelmente abastado, comentei, esforçando-me por imitar os métodos de meu companheiro. Um papel como este não pode ser custado menos de meia coroa ou maço. É peculiarmente forte e encorpado. Peculiar é a palavra exata, observou Holmes. Não se trata em absoluto de um papel inglês. Segure-o contra a luz. Obedecendo, vi um E grande com um pequeno G, um P e um G grande com um T pequeno filigrados no papel. Isso lhe diz alguma coisa? Perguntou Holmes. O nome do fabricante, sem dúvida. Ou quem sabe, seu monograma. Nada disso. O G com o T pequeno significa Gesellschaft, a palavra alemã para companhia. É uma abreviatura usual, como o nosso CIA. O P, é claro, significa papier. Resta o EG. Vejamos o que diz o nosso Continental Gazetteer. Tirou da estante um pesado volume marrom. Eglonitz achei. Égria. É uma região de língua alemã, na Boêmia, perto de Karlsbad. Notável por ter sido o local de morte de Wallenstein, e por suas muitas fábricas de vidro e de papel. Haha, meu amigo, que lhe parece? Com os olhos faz canto, exalou uma grande e triunfante nuvem azul de fumaça. O papel foi fabricado na Boêmia, disse eu. Precisamente. E o homem que escreveu a carta é um alemão. Você notou a construção de frase peculiar? Esta avaliação do senhor de várias fontes recebemos? Um francês ou um russo não poderia ter escrito isso. É o alemão que é assim tão descortês com seus verbos. Resta apenas, portanto, descobrir que deseja esse alemão que escreve em papel boêmio e prefere usar uma máscara a mostrar o rosto. E,
Se não me engano, aí vem ele para desfazer todas as nossas dúvidas. Enquanto Holmes falava, ouviram o som vibrante de cascos de cavalo e o ruído de rodas raspando contra o meio-fio, seguidos por vigoroso puxão na campainha. Holmes deu um assobio. Uma parelha pelo som, disse. Sim, continuou, olhando pela janela. Um elegante Brougham e 2 belezas de cavalo. 150 guinéus por cabeça. Há dinheiro nesse caso, Watson, se não houver mais nada. É melhor eu ir andando, Holmes. Nada disso, doutor. Fique onde está. Sinto-me perdido sem meu Boswell. E isto promete ser interessante. Seria pena que perdesse. Mas seu cliente... Não se preocupe com ele. Posso querer sua ajuda, e ele também. Está chegando. Sente-se naquela poltrona, doutor, e dê-nos o melhor de sua atenção. Um passo lento e pesado que fizeram ouvir na escada e no corredor estancou rente à porta. Seguiu-se uma batida forte e autoritária. Entre, disse Holmes. Entrou um homem que dificilmente teria menos de 1,97 m de altura, com peitos e os braços de um Hércules. Suas roupas eram luxuosas, de um luxo que, na Inglaterra, seria visto como beirando o mau gosto. Grossas faixas de astracã enfeitavam as mangas e as lapelas do seu jaquetão, e o manto azul escuro que trazia jogado sobre os ombros era forrado de seda cor de fogo e preso ao pescoço com um broche feito de um único e flamejante berilo. Botas que lhe chegavam à metade das panturrilhas e cujos canos eram arrematados com espessa pele marrom completava a impressão de opulência bárbara que toda sua aparência sugeria. Segurava um chapéu de abas largas e trazia na parte superior do rosto, descendo até abaixo das maçãs, uma máscara negra. Parecia ter acabado de ajustá-la, pois a mão ainda estava erguida quando entrou. A julgar pela parte inferior do rosto, era um homem de caráter forte. O lábio inferior era grosso e caído, e o queixo longo e reto sugeria mais que determinação, teimosia mesmo. Recebeu minha carta? Perguntou numa voz grave e áspera, com carregado sotaque alemão. Eu lhe comuniquei que viria. Seu olhar passeava de um para outro de nós, como se não soubesse ao certo a quem dirigir. Por favor, sente-se, disse Holmes. Este é o meu amigo e colega Dr. Watson, que ocasionalmente tem a bondade de me ajudar em meus casos. Com quem tenho a honra de falar? Pode me chamar de Conde von Kran, um nobre da Boêmia. Suponho que esse cavalheiro é seu amigo. É homem honrado e discreto, a quem posso confiar uma questão de mais extrema importância. Do contrário, preferia conversar a sós com o senhor. Levantei-me para sair, mas Holmes agarrou-me pelo pulso e empurrou-me de volta na minha poltrona. Nós dois ou ninguém, disse. Pode dizer diante desse cavalheiro tudo o que tem a me dizer. O conde sacudiu os ombros largos. Nesse caso, disse, devo começar pedindo a ambos sigilo absoluto durante 2 anos. Ao fim desse prazo, o assunto terá perdido importância. No momento, não é exagero dizer que ele é de tal gravidade que pode ter influência sobre a história europeia. Prometo, disse Holmes. Eu também. Desculpem esta máscara, continuou o nosso estranho visitante. A augusta pessoa que represento deseja que não saibam quem é seu agente, e posso confessar desde logo que o título que há pouco me atribuí não é exatamente meu. Eu sabia, atalhou Holmes secamente. As circunstâncias são extrema delicadeza, e é preciso tomar todas as precauções para abafar o que poderia assumir as proporções de um imenso escândalo, e comprometer gravemente uma das famílias reinantes da Europa. Para falar sem rodeios, a questão envolve a grande casa de Ormstein, reis hereditários da Boêmia. Sabia disso também, murmurou Holmes, refestelando-se em sua poltrona e fechando os olhos. Nosso visitante lançou um olhar em que havia uma clara ponta de surpresa para a figura lânguida e relaxada do homem que por certo lhe fora descrito como o detetive de raciocínio mais incisivo e de maior energia da Europa. Holmes reabriu lentamente os olhos e fitou com impaciência seu gigantesco cliente. Se Vossa Majestade condescendesse ao expor o seu caso, observou, eu estaria mais apto a aconselhá-lo. O homem deu um pulo da cadeira e passou a andar de um lado para o outro da sala em incontrolável agitação. Depois, com um gesto de desespero, arrancou a máscara do rosto e jogou-a no chão. Está certo, exclamou. Eu sou o rei. Por que haveria de tentar esconder isso? De fato, por quê? Murmurou Holmes. Antes que Vossa Majestade abrisse a boca, eu já sabia que estava falando com Wilhelm Gotthard Sigismund von Ormstein, grão-duque de Castelfenstein e rei hereditário da Boêmia.
O senhor pode entender, disse nosso estranho visitante, voltando a se sentar e passando a mão pela fronte alta e branca. Pode entender que não estou acostumado a tratar de assuntos como este pessoalmente, mas a questão era tão delicada que eu não podia confiá-la a nenhum agente sem me pôr nas mãos dele. Vim incógnito de Praga com o objetivo de consultá-lo. Então, por favor, consulte-me, disse Holmes, voltando a cerrar os olhos. Em resumo, os fatos são estes. Há 5 anos, durante uma longa visita a Varsóvia, conheci a famosa aventureira Irene Adler. O nome certamente lhe é familiar. Por favor, procure-a no meu índice, doutor, murmurou Holmes sem abrir os olhos. Ele adotara havia muitos anos um sistema de fichar notícias e informações sobre pessoas e coisas, de tal modo que era difícil mencionar um assunto ou alguém sobre o qual não pudesse dispor de informação imediata. Nesse caso, encontrei a biografia desejada exprimida entre a de um rabino e a de um chefe de Estado-Maior que escrevera uma monografia sobre peixes de água profundas. Vejamos, disse Holmes. Nasceu em Nova Jersey no ano de 1858. Contralto. La Scala. Prima-dona da Ópera Imperial de Varsóvia. Sim. Abandonou o palco operístico. Mora em Londres, é claro. Pelo que percebo, Vossa Majestade envolveu-se com essa jovem. Escreveu-lhe algumas cartas comprometedoras e agora deseja reavê-las. Exatamente isso, mas como? Houve um casamento secreto? Em absoluto. Papéis ou certidões legais? Em absoluto. Então não entendo, Majestade. Se essa jovem viesse a mostrar suas cartas para fim de chantagem ou outros, como poderia provar a autenticidade delas? A caligrafia. Ora, falsificada. Meu papel de cartas privados, roubado. Meu próprio sinete, imitado. Minha fotografia, comprada. Estamos os dois no retrato. Não. Isso é muito ruim. Vossa Majestade realmente cometeu uma indiscrição. Eu estava louco, insano. Comprometeu-se gravemente. Na época eu era apenas príncipe herdeiro, era jovem. Tenho só 30 anos agora. É preciso recuperá-la. Tentamos e fracassamos. Vossa Majestade tem de pagar. É preciso comprá-la. Ela não a venderá. Então é preciso roubá-la. Foram feitas 5 tentativas. Ladrões a meus soldos vasculharam a casa dela 2 vezes. Desviamos a sua bagagem quando ela viajava uma vez. Foi assaltada 2 vezes. Tudo em vão. Nem sinal da fotografia? Absolutamente nenhum. É um probleminha atraente, comentou Holmes rindo. Mas muito sério para mim, retrucou o rei em tom de censura. Muito, realmente. E que pretende ela fazer com a fotografia? Arruinar-me? Mas como? Vou me casar em breve. Foi o que ouvi dizer. Com Clotilde Lothman, von Saxe-Meiningen, segunda filha do rei da Escandinávia. Talvez conheça os princípios rigorosos dessa família. Ela mesma é a delicadeza em pessoa. Uma sombra de dúvida com relação à minha conduta poderia representar o fim de tudo. E Irene Adler? Ameaça mandar-lhes a fotografia. E o fará. Sei que o fará. O senhor não a conhece, mas a sua têmpera é de aço. Tem o rosto da mais bela das mulheres e a mente do mais resoluto dos homens. Para que eu não me case com outra mulher, seria capaz de tudo. De tudo. Tem certeza de que ela ainda não mandou o retrato? Absoluta. Por quê? Porque disse que eu mandaria no dia em que o noivado fosse anunciado publicamente. Isso acontecerá na próxima segunda-feira. Então ainda temos 3 dias, disse Holmes com um bocejo. É uma sorte, porque no momento tem 1 ou 2 problemas importantes para examinar. Vossa Majestade ficará em Londres esses dias, não é? É claro, o senhor me encontrará no Langham, sob o nome de Conde von Kram. Então lhe escreverei, mantendo-o a par de nossos progressos. Por favor, aguardarei ansioso. Bem, enquanto há dinheiro, tem carta branca. Totalmente? Ouça, eu daria uma província do meu reino para ter aquela fotografia de volta. E para despesas correntes? O rei tirou um pesado saco de camurças de sob seu manto e depositou-o sobre a mesa. Aqui há 300 libras em ouro e 700 em dinheiro. Holmes rabiscou um recibo numa folha de sua agenda e entregou ao rei. E o endereço de Mademoiselle? É Brion Lodge, Serpentine Avenue, St. John's Wood. Holmes anotou. Mais uma pergunta, disse. Era uma fotografia de um bom tamanho? Era. Então boa noite, Majestade. Acredito que logo teremos boas notícias para lhe dar. E boa noite, Watson, acrescentou, quando as rodas de Brougham Real se afastaram rua abaixo. Se puder me fazer o favor de vir aqui amanhã à tarde, às 3 horas,
Gostaria de conversar com você sobre este probleminha. Às 3 horas em ponto, eu estava em Baker Street, mas Holmes ainda não voltara. A senhoria informou-me que saíra pouco depois das 8 da manhã. Sentei-me junto à lareira com a intenção de esperá-lo, por mais que demorasse. Já estava profundamente interessado naquela investigação, pois, embora ela não estivesse cercada por nenhuma das soturnas e estranhas características associadas aos 2 crimes que narrei em outro lugar, a natureza do caso e a elevada posição do cliente conferiam-lhe um caráter peculiar. Na verdade, quando que fosse a natureza da investigação que meu amigo empreendia, havia na mestria com que dominava a situação e em seu raciocínio aguçado, incisivo, algo que tornava um prazer para mim estudar seu sistema de trabalho e acompanhar os métodos rápidos, sutis, com que desvendava os mais inextricáveis mistérios. Eu estava tão acostumado a seu invariável sucesso que a possibilidade dele vir a fracassar nem me passava mais pela cabeça. Já eram 4 horas quando a porta se abriu, e um cavalariço mal ajambrado, despenteado, com suíças, o rosto afogueado e aparentemente bêbado, entrou na sala. Apesar de habituado ao assombroso talento de meu amigo no uso de disfarces, precisei olhar 3 vezes antes de ter certeza de que era realmente ele. Com um aceno de cabeça, desapareceu no quarto, de onde voltou em 5 minutos metido num terno de tweed e respeitável como nos velhos tempos. Enfiando as mãos no bolso, esticou as pernas compridas diante do fogo e riu às bandeiras despregadas durante alguns minutos. Ora, realmente, exclamou, engasgando-se em seguida, e caiu de novo no riso até que foi obrigado a se recostar na poltrona bambo e exausto. Que foi? É engraçado demais. Tenho certeza de que você nunca conseguiria adivinhar como passei amanhã, ou o que acabei fazendo. Não faço a menor ideia. Suponho que andou observando os hábitos e talvez a casa de Miss Irene Adler. É claro, mas a consequência foi das mais insólitas. Vou lhe contar. Saí um pouco depois das 8 horas dessa manhã, vestido de cavalariço desempregado. Há uma maravilhosa solidariedade e espírito de corpo entre tratadores de cavalos. Se você for um deles, ficará sabendo de tudo o que há para saber. Encontrei logo Brian Lodge. É uma casa bijou, com um terreno nos fundos, mas construída junto à rua, e de 2 andares. Fechadura Chubb na porta. Ampla sala de estar do lado direito, bem mobiliada, com janelões que chegam quase ao piso, e aquelas ridículas trancas de janela inglesas que até uma criança consegue abrir. Atrás não havia nada digno de nota, exceto que uma janela do corredor podia ser alcançada de cima da cocheira. Rodeei a casa, examinando-a atentamente de todos os pontos de vista, mas não notei mais nada de interesse. Em seguida, perambulei pela rua, e descobri, como esperava, que havia estrebarias numa ruela que corre rente a um muro do quintal. Dei uma mão aos tratadores, escovando seus cavalos, e em troca ganhei 2 pence, um copo de half and half, 2 punhados de tabaco ordinário e todas as informações que poderia desejar sobre Miss Adler, para não falar de meia dúzia de outras pessoas da vizinhança pelas quais não tinha o menor interesse, mas cujas biografias fui obrigado a ouvir. E Irene Adler? Ah, ela virou a cabeça de todos os homens das redondezas. É a coisa mais linda que já se viu no planeta. É a voz geral nas estrebarias de Serpentine. Vive discretamente, dá concertos de canto, sai de coche todos os dias às 5 e volta às 7 em ponto para jantar. Raramente sai em outras horas, exceto quando canta. Tem um único visitante do sexo masculino, mas este é notavelmente assíduo. É moreno, elegante e vistoso. Nunca a visita menos de uma vez por dia, e com frequência 2. É um certo Mr. Godfrey Norton, advogado. Veja as vantagens de ficar íntimo de cocheiros. Eles o haviam levado das estrebarias de Serpentine para casas dezenas de vezes. Sabiam tudo sobre ele. Depois de ouvir todas as histórias que tinham para contar, voltei a andar para cima e para baixo diante de Briony Lodge, pensando em meu plano de campanha. Esse Godfrey Norton era, evidentemente, um fator importante na questão. Era advogado. Isso soava agourento. Que relação haveria entre os dois e qual seria o objetivo de suas repetidas visitas? Seria ela sua cliente, amiga ou amante? Na primeira hipótese, provavelmente transferira a fotografia para a guarda dele. Na última, isso era menos provável. Eu precisava tirar isso a limpo para saber se devia levar adiante meu trabalho em Briar's Lodge, ou voltar minha atenção para os escritórios desse senhor no Temple. Era um problema delicado e ampliava o campo de minha investigação.
Temo estar aborrecendo você com esses detalhes, mas preciso lhe mostrar minhas pequenas dificuldades para que compreenda a situação. Sou todo ouvidos. Eu continuava ponderando o problema quando um hansom parou diante de Briony Lodge e um cavalheiro desceu. Era um homem particularmente bonito, de cabelo escuro, nariz aquilino e bigodes. Evidentemente o sujeito de quem eu ouvira falar. Parecendo muito apressado, gritou para o cocheiro que esperasse. Passou pela criada que abriu a porta sem lhe falar, com ar de quem está em casa. Ficou lá cerca de meia hora. Pude vislumbrá-lo algumas vezes, pela janela de sala de estar, a andar de um lado para o outro, falando e gesticulando nervosamente. Nela, não pus os olhos. Pouco depois ele saiu, parecendo mais afobado que antes. Ao subir no carro, tirou um relógio de ouro do bolso e consultou-o, preocupado. Vá voando! Gritou, primeiro para Gross Hank, em Regent Street, depois para a igreja de Santa Mônica, em Edward Road. Meio guinéu se fizer isso em 20 minutos. Lá se foram. Exatamente quando eu pensava se não era o caso de segui-lo, apareceu na rua um pequeno e elegante landau. O cocheiro tinha o casaco meio desabotoado e a gravata desatada, e todos os arreios estavam desafivilados. O carro mal havia parado quando ela saiu correndo porta fora e enfiou-se nele. Só a vi de relance, mas era uma mulher deliciosa, com um palmo de rosto capaz de levar um homem à morte. Para a igreja de Santa Mônica, John, gritou, e meia libra se chegar lá em 20 minutos. Como perder isso, Watson? Eu estava justamente considerando se era o caso de sair correndo ou de me pendurar na traseira do landau quando surgiu um Tilbury na rua. O cocheiro olhou 2 vezes o androjo freguês, mas entrei antes que ele pudesse fazer objeção. Igreja de Santa Mônica, e meio soberano chegar lá em 20 minutos, disse-lhe. Faltavam-lhe 25 minutos para o meio-dia, e naturalmente estava bastante claro o que iria acontecer. Meu cocheiro foi a toda. Acho que nunca fiz uma corrida mais rápida na vida. Mas os outros chegaram antes. Ao chegar, vi o Tilbury e o landau parado diante da porta da igreja, seus cavalos fumegando. Paguei o homem e entrei correndo. Não havia viva alma lá dentro, a não ser os 2 que eu seguira e um pastor de sobrepeliz que parecia estar zangado com eles. Formavam um grupinho diante do altar. Avancei pela nave lateral como um desocupado qualquer entrando numa igreja. De repente, para minha surpresa, os 3 lá junto do altar se voltaram para mim e Godfrey Norton veio desabalado na minha direção. Graças a Deus! Exclamou. Você serve. Venha, venha. Como assim? Perguntei. Venha, homem, venha. Mais 3 minutos e não será legal. Praticamente me arrastou para o altar, e antes que eu desse por mim, vi-me engrolando respostas que me eram cochichadas ao ouvido, testemunhando coisas de que nada sabia e participando do firme enlace de Irene Adler, solteira, com Godfrey Norton, solteiro. Tudo aconteceu num átimo, e lá estava o cavalheiro agradecendo-me de um lado e a dama do outro, enquanto o pastor me sorria em frente. Foi a posição mais absurda em que já me vi em toda a minha vida, e foi lembrar disso que me fez gargalhar há pouco. Parece que havia alguma irregularidade na licença de casamento deles, que o pastor se recusou terminantemente a casá-los sem uma testemunha, e que minha infeliz aparição salvou o noivo de ter de sair pela rua à procura de um padrinho. A noiva deu-me um soberano, que pretendo pendurar na corrente do meu relógio como lembrança da ocasião. Foi realmente um desfecho inesperado, comentei. E depois? Bem, vi meus planos seriamente ameaçados. Como parecia que o casal poderia partir imediatamente, medidas muito rápidas e energéticas eram exigidas de mim. Na porta da igreja, no entanto, os 2 se separaram. O noivo foi para o Temple e a noiva para casa. Passearei pelo parque às 5 horas, como de hábito, disse ela ao deixá-lo. Não ouvi mais nada. Seus carros partiram em direções diferentes e eu fui tomar minhas providências. Que providências? Um pouco de carne fria e um copo de cerveja, respondeu Holmes tocando a campainha. Andei ocupado demais para pensar em comida, e provavelmente estarei mais ocupado ainda esta noite. Por falar nisso, doutor, vou precisar de sua cooperação. Com o maior prazer. Não se importa de infringir a lei? Nem um pouco. Nem se corresse o risco de ser preso? Não, se fosse por uma boa causa. Ah, a causa é excelente. Então estou à sua disposição. Tinha certeza de que poderia contar com você. Mas o que quer? Depois que Mr. Turner tiver trazido a bandeja, eu lhe explicarei. Mas, disse voltando-se com ar faminto para a refeição simples que
senhoria lhe trouxera. Terei de falar enquanto como, pois não disponho de muito tempo. São quase 5 horas. Dentro de 2 horas deveremos estar em cena. Miss Irene, ou melhor, Mr. Norton, retorna de seu passeio às 7. Temos de estar em Briony Lodge para encontrá-la. E aí? Deixe por minha conta. Já providenciei tudo. Há apenas um ponto em que preciso insistir. Você não deve interferir, aconteça o que acontecer. Compreende? Devo permanecer neutro? Não fazer absolutamente nada. Provavelmente haverá uma ou outra coisa ligeiramente desagradável. Fique fora de tudo. No final, serei levado para dentro da casa. 4 ou 5 minutos depois, a janela da sala de estar será aberta. Você deve se plantar perto dessa janela aberta. Certo. Deve ficar me olhando, porque estarei no campo de sua visão. Sim. E quando eu levantar a mão assim, jogará dentro da sala o que eu vou lhe dar, e ao mesmo tempo gritará: Fogo! Entendeu? Entendeu bem? Perfeitamente. Não é nada de muito extraordinário, acrescentou, tirando do bolso um tubo em forma de charuto. É um foguete de fumaça comum de bombeiro, com uma cápsula em cada extremidade, para que acenda por si mesmo. Sua tarefa limita-se a isso. Quando você der o grito de incêndio, ele será repetido por grande número de pessoas. Depois pode andar até o fim da rua e eu estarei com você dentro de 10 minutos. Terei sido claro? Devo permanecer neutro, aproximar-me da janela, observá-lo e, ao seu sinal, jogar este objeto dentro da sala. Ato contínuo. Devo gritar fogo e ir esperá-lo na esquina. Exatamente. Nesse caso, pode confiar totalmente em mim. Excelente. Acho que talvez já esteja na hora de eu me preparar para o novo role que devo desempenhar. Entrou no quarto e voltou poucos minutos depois, caracterizado como um amável e simplório pastor não conformista. O chapéu preto de abas largas, as calças folgadas, a gravata branca, o sorriso compassivo e o ar geral de indagadora e benevolente sede de saber eram tais que apenas Mr. John Hare poderia ter igualado. Não se tratara de uma mera troca de roupa. A expressão de Holmes, suas maneiras, até sua alma pareciam se transformar a cada novo papel que assumia. O palco perdeu um excelente ator, assim como a ciência perdeu um cérebro afiado, quando ele se tornou um especialista em crimes. Eram 6h15 quando saímos de Baker Street, e ainda faltavam 10 minutos para as 7 quando chegamos a Serpentine Avenue. Anoitecia, e as lâmpadas foram acesas. Enquanto andávamos de lá para cá, em frente a Briony Lodge, esperando a chegada de sua moradora. A casa era exatamente como eu imaginara pela descrição sucinta de Sherlock Holmes, mas o lugar me pareceu menos tranquilo do que eu esperava. Pelo contrário, para uma rua pequena no bairro sossegado, era bem animada. Havia um grupo de homens mal vestidos fumando e rindo numa esquina, um amolador de tesoura com sua roda, 2 guardas flertando com uma babá e vários rapazes bem vestidos, a flanar de um lado para o outro, charutos na boca. Sabe, esse casamento simplifica muito as coisas, observou Holmes, enquanto íamos e vínhamos em frente à casa. A fotografia agora é uma arma de 2 gumes. É provável que Irene tenha tão pouco desejo de que Mr. Godfrey Norton a veja quanto nosso cliente de que ela seja vista por sua princesa. Mas o problema é, onde encontraremos a fotografia? De fato, onde? É pouco provável que ela tenha consigo. É um retrato grande. Grande demais para ser escondido nas roupas de uma mulher. Ela sabe que o rei é capaz de sequestrá-la e revistá-la. 2 tentativas do gênero já foram feitas. Podemos admitir, portanto, que ela não anda com a fotografia. Onde estaria então? Com seu banqueiro ou seu advogado. Há essas 2 possibilidades. Não me inclino, porém, a admitir nenhuma nem outra. As mulheres são naturalmente propensas ao segredo e gostam de preservá-las elas mesmas. Por que daria a fotografia para outra pessoa? Ela pode confiar em sua própria guarda, ao passo que não seria capaz de prever as influências indiretas ou políticas que poderiam ser exercidas sobre um homem de negócios. Ademais, lembre-se de que estava decidida a usar o retrato dentro de poucos dias. Deve estar num lugar de fácil acesso. Deve estar na casa dela. Mas a casa foi assaltada e vasculhada 2 vezes. Ora, não souberam procurar. E você? Pretende procurar como? Não vou procurar. Hã? Farei com que ela me mostre onde está. Mas ela se recusará. Não será capaz. Mas ouço um ruído de rodas. É a carruagem delas. Agora, cumpra minhas ordens ao pé da letra. Enquanto ele falava, o brilho das lanternas laterais de uma pequena carruagem despontou na curva da avenida. Era um pequeno e elegante landau.
que seguiu com um estrépito até a porta Briony Lodge. Quando freava, um dos vagabundos que estavam na esquina acorreu para abrir a porta na esperança de ganhar um cobre, mas foi empurrado por outro vagabundo que também chegara com a mesma intenção. Irrompeu uma briga feroz, reforçada pelos 2 guardas que tomaram partido de um dos vadios, e pelo amolador de tesouros, que aderiu com igual ardor ao outro lado. Um soco foi dado, e num instante a senhora que descera de sua carruagem estava no centro de um grupo de homens enraivecidos que se agrediam ferozmente uns aos outros com punhos e cacetetes. Holmes correu para o meio do grupo para proteger a dama. No instante que chegou junto dela, porém, deu um grito e caiu ao chão. Sangue lhe escorria pelo rosto. Diante dessa queda, os guardas fugiram numa direção e os vagabundos em outra, enquanto várias pessoas mais bem vestidas que haviam observado o tumulto sem dele participar, correram para acudir a dama e cuidar do ferido. Irene Adler, como ainda a chamo, apressara-se em subir os degraus da casa, mas parou no alto, com a sua soberba silhueta delineada contra as luzes do vestíbulo, olhando para a rua atrás de si. "Esse pobre cavalheiro está muito machucado?" perguntou. "Está morto", gritaram várias vozes. Não, não, ainda está vivo", gritou uma outra. "Mas estará morto antes que se possa levá-lo para o hospital." "É um sujeito corajoso", disse a mulher. "Se não tivesse sido por ele, teriam roubado a bolsa e o relógio da senhora. Era uma quadrilha e das violentas. Ah, está respirando agora." "Não pode ficar deitado na rua. Podemos levá-lo para dentro, minha senhora." "Certamente. Levem-no para a sala de estar. Há um sofá confortável. Por aqui, por favor." Lenta e solenemente, Holmes foi carregado para Briony Lodge e deitado na sala principal, enquanto eu continuava observando o curso dos acontecimentos de meu posto, junto à janela. Como as lâmpadas haviam sido acesas e as persianas não haviam sido cerradas, eu podia ver Holmes deitado no sofá. Não sei se a consciência lhe doía naquele momento em virtude do papelão que estava fazendo, mas sei que nunca me senti mais sinceramente envergonhada em toda a minha vida que ao ver a bela criatura contra a qual eu conspirava, ou a boa vontade e a delicadeza com que cuidava do ferido. Apesar disso, seria a mais torpe traição a Holmes abandonar naquele momento o papel que me confiara. Endureci meu coração e tirei o foguete de fumaça de dentro do meu holster. Afinal, pensei, não estamos fazendo mal a ela. Estamos apenas impedindo-a de fazer mal a alguém. Holmes sentara-se no sofá e vi que se mexia com que de ar. Uma criada correu para abrir a janela. No mesmo instante, eu ouvi erguer a mão, e a esse sinal arremessei meu foguete dentro da sala, gritando: "Fogo!" Assim que pronunciei essa palavra, a multidão de espectadores, bem e mal vestidos, cavaleiros e criadas, a ecoou numa gritaria geral de fogo. Espessas nuvens de fumaça espiralaram pela sala e saíram pela janela aberta. Vislumbrei figuras que corriam e no momento seguinte chegou-me a voz de Holmes, lá de dentro, assegurando-lhes que era um alarme falso. Infiltrando-me furtivamente pela multidão que gritava, dirigi-me até a esquina da rua e 10 minutos depois tive a alegria de sentir o braço do meu amigo no meu e de escapar daquele tumulto. Ele andou depressa e em silêncio por alguns minutos até tomarmos uma das ruas calmas que levam a Edgware Road. "Saiu-se muito bem, doutor", ele comentou. "Não poderia ter sido melhor. Está tudo bem. Conseguiu a fotografia?" "Sei onde está." "Como descobriu?" "Ela me mostrou, como eu lhe disse que faria." "Continuo sem entender." "Não quero fazer mistério", disse ele rindo. "A coisa era absolutamente simples. Você percebeu, é claro, que todos que estavam na rua eram cúmplices. Todos haviam sido contratados para esta noite. Até aí eu consegui chegar. Quando a briga começou, eu tinha um pouco de tinta vermelha úmida na palma da mão. Corri para a confusão, caí, passei a mão no rosto e me transformei num espetáculo lastimável. É um truque antigo. Podia adivinhar isso também. Em seguida me carregaram. Ela tinha de me receber. Que outra coisa poderia fazer? E na sala de estar, exatamente o local em que recaíam minhas suspeitas, o retrato estava ali, ou no quarto de dormir, e eu estava decidido a descobrir em qual. Deitaram-me num sofá. Mexi-me pedindo ar. Foram obrigados a abrir a janela. E você teve a sua chance. Como isso o ajudou? Foi de importância capital. Quando uma mulher pensa que sua casa está pegando fogo, seu instinto é correr imediatamente para aquilo a que dá maior valor. É um impulso inteiramente irresistível, de que já tirei partido mais de uma vez. No caso do escândalo da substituição de Darlington, isso foi-me útil.
e também na questão do castelo de Arnstorff. Uma mulher casada agarra o filho. Uma solteira sua caixa de joias. Ora, estava claro para mim que nossa dama de hoje não tinha em casa nada mais precioso do que a fotografia que procuramos. Ela correria para protegê-la. O alarme de incêndio foi admiravelmente bem dado. A fumaça e a gritaria foram suficientes para abalar nervos de aço. Ela reagiu como esperado. O retrato estava numa reentrância atrás de um painel deslizante, logo acima da corda da campainha à direita. Ela correu para lá e pude entrever a fotografia quando ela puxou em parte. Quando gritei que era um alarme falso, ela a recolocou no lugar, deu uma olhada no foguete, saiu correndo da sala e não a vi mais. Levantei-me e, pedindo desculpa, escapei da casa. Cheguei a pensar se devia tentar apoderar-me do retrato imediatamente, mas como o cocheiro havia entrado e me observava com atenção, pareceu-me mais seguro esperar. Um pequeno excesso de precipitação podia arruinar tudo. E agora? Nossa busca está praticamente encerrada. Eu a visitarei com o rei amanhã, e com você também, se quiser nos acompanhar. Seremos conduzidos à sala para esperar a senhora, mas é provável que, ao chegar, ela não encontre nem a nós, nem a fotografia. Poderá ser um prazer para Sua Majestade recuperá-la com as próprias mãos. Quando fará essa visita? Às 8 horas da manhã. Como ela ainda não terá se levantado, teremos campo livre. Além disso, devemos agir prontamente, porque esse casamento pode significar uma completa alteração na vida e nos hábitos dela. Tenho de telegrafar ao rei sem demora. Chegáramos a Baker Street e havíamos parado à porta. Sherlock Holmes procurara as chaves no bolso quando um passante lhe dirigiu a palavra. Boa noite, Mr. Sherlock Holmes. Havia várias pessoas na calçada naquele momento, mas o cumprimento parecia ter vindo de um jovem esguio, protegido por um rooster, que passara por nós rapidamente. Já ouvi essa voz, disse Holmes, os olhos fixos na rua mal iluminada. Quem diabos poderia ser? Dormi em Baker Street naquela noite, e estávamos às voltas com nosso café com torrada quando o rei da Boêmia entrou afobado na sala. O senhor realmente conseguiu? Exclamou, agarrando Sherlock Holmes pelos dois ombros e encarando ansiosamente. Ainda não. Mas tem esperança? Tenho esperança. Então vamos, não vejo a hora de ir. Precisamos de um Tilbury. Não, meu Brougham está esperando. Isso simplificará as coisas. Descemos e partimos mais uma vez para Brion Lodge. Irene Adler está casada, declarou Holmes. Casada? Quando? Ontem. Mas com quem? Com um advogado inglês chamado Norton. Mas com certeza não o ama. Espero que ame. Por quê? Porque isso pouparia a Vossa Majestade qualquer receio de aborrecimentos futuros. Se a dama ama o marido, não ama Vossa Majestade. Se não ama a Vossa Majestade, não há razão para que interfira nos seus planos. É verdade. Mesmo assim, bem, gostaria que ela tivesse uma posição como a minha. Que rainha teria sido? Recaiu num silêncio melancólico, que não foi quebrado até pararmos em Serpentine Avenue. A porta de Brion Lodge estava aberta e havia uma senhora idosa postada nos degraus. Lançou-nos um olhar sardônico quando apeávamos no do Brougham. Mr. Sherlock Holmes, suponho? Perguntou. Sou Mr. Holmes, respondeu meu companheiro, dirigindo-lhe um olhar indagativo e bastante surpreso. Realmente. A senhora me disse que o senhor provavelmente viria. Ela partiu esta manhã com o marido, pelo trem das 5h15 de Charing Cross para o continente. Quê? Sherlock Holmes cambaleou, lívido de desconcerto e surpresa. Quer dizer que deixou a Inglaterra? Para sempre. E os papéis? Perguntou o rei com voz cava. Está tudo perdido. Veremos. Empurrando a criada, avançou para a sala de estar, seguindo pelo rei e por mim. Os móveis estavam espalhados a esmo, com prateleiras desmontadas e gavetas abertas, como se a dama as tivesse vasculhado às pressas antes de fugir. Holmes correu para a corrente da campainha, abriu uma portinhola deslizante e, enfiando a mão, tirou uma fotografia e uma carta. A fotografia era da própria Irene Adler, no vestido da noite. A carta era endereçada a Mr. Sherlock Holmes. Guardar até que venha buscar. Meu amigo rasgou o envelope e nós três a lemos juntos. Era datada da meia-noite anterior e dizia: Meu caro Sherlock Holmes, o senhor realmente fez tudo muito bem feito. Enganou-me totalmente. Até o momento do alarme de incêndio, não desconfiei de nada. Mas em seguida, quando percebi que eu havia me traído, comecei a pensar. Haviam me advertido contra o senhor vários meses atrás.
Disseram-me que, se o rei empregasse um agente, seria acertadamente o senhor. E havia-me dado seu endereço. Mesmo assim, com tudo isso, o senhor me fez revelar o que queria saber. Pareceu-me difícil fazer mau juízo de um sacerdote velhinho, tão estimável e bondoso. Mas, como sabe, também tenho formação de atriz. Trajes masculinos não são novidade para mim. Muitas vezes tiro partido da liberdade que proporcionam. Mandei John, o cocheiro, vigiá-lo, e corri ao andar de cima. Vesti minhas roupas de caminhar, como as chamo, e desci no instante que o senhor partia. Bem, segui-o até a sua porta, e assim certifiquei-me de que eu era de fato objeto do interesse do célebre Mr. Sherlock Holmes. Depois, com certa imprudência, desejei-lhe boa noite e dirigi-me para o Temple, para ter com meu marido. Pareceu-nos ambos que o melhor recurso ao sermos perseguidos por tão temível antagonista era fugir. Por isso, encontrará o ninho vazio quando vier amanhã. Quanto à fotografia, seu cliente pode ficar tranquilo. Amo e sou amada por um homem melhor do que ele. O rei pode fazer o que quiser sem ser importunado por alguém com quem foi cruelmente injusto. Conservo-o apenas para me proteger e preservar uma arma que sempre me porá a salvo de quaisquer medidas que ele possa vir a tomar no futuro. Deixo-lhe um outro retrato meu que talvez queira possuir. Muito atenciosamente, Irene Norton, née Adler. Que mulher! Ah, que mulher! Exclamou o rei da Boêmia, depois que havíamos os três lido essa missiva. Não lhes disse como era rápida e decidida? Não teria sido uma rainha admirável? Não é uma pena que não fosse do meu nível? Pelo que vi da dama, ela parece realmente estar num nível muito diferente do de Vossa Majestade, disse Holmes friamente. Lamento não ter conseguido levar sua questão a um desfecho melhor. Pelo contrário, meu caro senhor, exclamou o rei. Nada poderia ter sido melhor. Sei que a palavra dela é inquebrantável. Aquela fotografia está tão segura quanto estaria se queimada. Fico satisfeito em ouvir isso de Vossa Majestade. Sou-lhe imensamente grato. Por favor, diga-me de que maneira posso recompensá-lo. Este anel. O rei tirou do dedo um anel de esmeralda em forma de cobra e o estendeu na palma da mão. Vossa Majestade tem algo a que eu atribuiria ainda maior valor, disse Holmes. Basta dizer o que? Este retrato. O rei fitou espantado. A fotografia? Exclamou certamente. Certamente, se a deseja. Agradeço a Vossa Majestade. Agora acredito que o assunto está encerrado. Tenho a honra de lhe desejar muito bom dia. Curvou-se e, virando sem tomar conhecimento da mão que o rei lhe estendia, voltou ao meu lado para os seus aposentos. Foi assim que um grande escândalo ameaçou o reino da Boêmia, e que os melhores planos de Mr. Sherlock Holmes foram frustrados pela sagacidade de uma mulher. Ele costumava zombar da inteligência das mulheres, mas a partir desse dia nunca mais ouvi fazê-lo. E quando fala de Irene Adler, ou quando se refere a seu retrato, é sempre com o título honorífico de A Mulher.